Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Um forte abraço. Vem para cá para as nossas pautas. Nós vamos falar sobre centroavante. Qual o motivo que faz com que o Rogério não goste ou não coloque centroavante para jogar? Ele pode gostar de jogar com centroavante, mas ele não vem atuando com o centroavante. Ele improvisa o Tassiano. Vamos colocar aqui na nossa tela a escalação do Bahia, que jogou ontem contra a equipe do Náutico: Marcos Felipe, goleiro; Gilberto, Gabriel Xavier, Canu, Cicinho, Rezende, Jean Lucas, Iago Felipe, Tassiano, Cauli e Biel. Eu vou me ater somente ao Tassiano, Cauli e ao Biel. Nós temos aí, primeiro, um centroavante improvisado, é o Tassiano. Nós temos aí falta de profundidade. Nós só temos o Biel jogando aberto, mas que ontem contra o Náutico joga muito por dentro. Muitas vezes o Biel veio buscar a bola e o Cauli fez a função de um segundo atacante. Então, aí pode estar a resposta também, porque o primeiro tempo do Bahia foi tão ruim, mesmo tendo muita posse de bola. O Bahia chutou muito pouco, o goleiro do Náutico, por exemplo, quase não fez defesas. Então, embora o Bahia pudesse estar com mais de 70% de posse de bola, foi, sinceramente, sem produtividade nenhuma. Mas vamos nos ater ao centroavante. Tassiano, na minha opinião, não é centroavante. Tassiano funciona muito bem como meio atacante. Só que, como ele é um jogador de muita qualidade polivalente, ele consegue, sim, quebrar a onda do Rogério Ceni. Ele consegue tapar os buracos do Rogério Ceni, mesmo o Rogério tendo dois centroavantes especialistas. Ah, o Everaldo não tá mal. O Everaldo não está bem. Ah, o Oscar Stupian joga muito pouco. Aí é problema do Rogério. Ele tem dois centroavantes, mas vem colocando o Tassiano ali, que para mim funciona muito melhor como um meio atacante. Wendel, por que Tassiano então está fazendo tantos gols? Eu acho que o nível nesse primeiro semestre está tão baixo que o Tassiano consegue jogar como centroavante. Ele tem qualidade, sim, mas na hora que ele começar a pegar a Série A de Campeonato Brasileiro, eu prefiro o Tassiano um pouquinho mais para cá, mais atrás, e não jogando como centroavante. Como meio atacante, vai funcionar muito bem, acredito eu, porque ele é um jogador que tem muita qualidade, na minha opinião, é inclusive o melhor jogador do Bahia na temporada até agora. Mas o nível técnico, com exceção aí do Vitória, o nível técnico favoreceu muito o centroavante Tassiano, né? O centroavante, né, entre aspas, Tassiano. Mas para mim o Tassiano é titular absoluto do Bahia. E se o Rogério Ceni reclama tanto que não tem meios campistas, né, para justamente substituir o quarteto dele, Tassiano é um deles, Juba é um deles. Então, meu amigão, sinceramente, tá reclamando de boca cheia. Tem muito time no futebol brasileiro que não tem jogadores da qualidade do Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Tassiano e Luciano Juba. 6 jogadores que eu estou citando aqui. Então vamos para o centroavante, porque sinceramente o Oscar Stupian vem mostrando que se der para ele mais minutagem, mais tempo de jogo e tentar até dar mais minutagem, sendo titular inclusive, o jogador pode funcionar. O Oscar Stupian ontem, quando entra, e o Everton Ribeiro também, na minha opinião, o Everton Ribeiro foi o melhor jogador, e o Stupian jogou muito bem, inclusive na nossa enquete, o Oscar Stupian vem como o segundo, na opinião da galera, melhor jogador da partida. Eles entram no segundo tempo. O Bahia precisava de um jogador de referência. Eu, sinceramente, eu não consigo entender, embora não esteja cobrando do Rogério Ceni, o motivo de não colocar um centroavante da função, um cara especialista ali dentro. Eu não venho fazendo essa crítica. Eu venho falando que eu prefiro. Eu prefiro jogar com centroavante. E eu tenho justificativa por conta disso. Eu, se fosse técnico, não tenho pretensão nenhuma, beleza? Mas, se fosse técnico, eu seria um dos técnicos do futebol mundial que não abriria a mão de centroavante, beleza? Isso daí é comum entre os técnicos. Tem técnico que joga com centroavante, ponto final. Então eu seria um deles. Meu time teria centroavante. Nada de negócio de falso 9, sabe? Meio de campistas que se movimentam. Uma referência. Pronto. Mas cada técnico tem a sua forma e modo de jogar. Se o Bahia City quer um centroavante, ele contratou um técnico que não gosta de usar um centroavante. Vai usar sim, segundo tempo. Mas o Rogério Ceni, para justamente mudar a ideia, ele vai ter que rever os conceitos dele, vai ter que deixar de ser teimoso e colocar um centroavante para jogar. Mas aí tá o Oscar Stupian, que vem, na minha opinião, pedindo passagem
para poder ser o titular do Esquadrão de Aço. Muito por conta, primeiro, vem mostrando qualidade, vem mostrando faro de gols. A gente vai mostrar os números do Estupião daqui a pouco aqui. E, sobretudo, o posicionamento. O Bahia precisa de um cara centralizado, prendendo a zagueirada, prendendo os dois zagueiros. No jogo contra o Vitória, o Rogério Ceni não colocou o Estupião, colocou muito lá no final. Não valia mais a pena, não deu para fazer nada, mas prenderia dois zagueiros ali. E o Oscar Estupião vem mostrando que de fato prende. Além disso, individualmente, ele tem a qualidade de um centroavante cabeceador, muito forte fisicamente, faz o giro muito rápido, pivô fazendo o giro muito rápido. Então ele tem as qualidades. No meu caso, eu gosto de centroavante. Primeiro, a escola do futebol brasileiro é constituída de centroavante, né? Se você pegar a escola do futebol brasileiro, como nasceu o futebol brasileiro, como se joga o futebol brasileiro, tem centroavante nessa história aí a toneladas. Esporte Clube Bahia, a história do Bahia, tem muitos centroavantes, muitos. A história do Bahia é constituída de diversos grandes centroavantes. Então, meus amiguinhos, eu estou trazendo um pouquinho da história, da escola do futebol nacional e da necessidade, ao meu ver, de você ter um cara como referência ali. Um jogador de meio de campo, por exemplo, um Cauli, um Everton Ribeiro, um Luciano Juba, o próprio Tassiano, quando jogam com um cara que está à sua frente como referência, é muito melhor você dar o passe para esse cara segurar um pouquinho mais a bola, fazer o giro rápido, chamar na tabela, né? Você pode jogar em profundidade, cruzar a bola, ele tem um cabeceio muito forte. Então, um centroavante hoje no Bahia, ele é de fundamental importância. Se o Rogério Ceni não gosta de centroavante, ou acha que os centroavantes que ele tem disponível não são os centroavantes que ele gostaria de ter, isso é um problema dele. Mas agora, sinceramente, o Oscar Estupião, quando joga pedindo passagem, eu, sinceramente, serei crítico à postura do Rogério Ceni se ele não trabalhar com o centroavante. Eu estou falando de Campeonato Brasileiro, Série A, meu amigão. O negócio é sério. Ou você coloca um centroavante especialista, ou você vai ter muitas dificuldades e as críticas vão estar rolando aí. Oscar Estupião já deve ser titular contra o Internacional, sinceramente, contra o Inter. O Internacional, a escola gaúcha de futebol, marcação muito forte. Você tem que prender ao menos dois zagueiros lá, um zagueiro com o centroavante. O Oscar Estupião, por exemplo, se colocar no mano a mano, acredito que ele vai levar vantagem em diversas situações pela força física que ele tem. E se ele jogar como pivô protegendo a bola, tem que ser muito forte o zagueiro para bater de frente com o jogador que, inclusive, jogou Premier League. Então, assim, não é mais uma questão de, eu gosto. Não, pô, o time se encaixa melhor. Ontem o Everton Ribeiro jogou muito bem. Talvez um dos momentos, um dos elementos que trazem a resposta, porque o Everton Ribeiro jogou bem ontem, pode ser a questão de ele entrou tranquilo, calmo, sem estar cansado, né? Ele não pegou uma marcação mais forte do Náutico, que no primeiro tempo marcou melhor, no segundo não, ele pegou um time mais solto e jogou com o centroavante. O jogo do Jequié, por exemplo, o Ademir e o Biel jogaram demais porque jogaram abertos. Não foi o Ademir e Biel, não. Foi o Ademir e o Luciano Juba jogando aberto. O Juba do lado esquerdo, o Ademir do lado direito, o Estupião centralizado. Esses caras deitaram e enrolaram. Foi o Jequié, ainda foi. Mas você viu o movimento de profundidade do Bahia que a gente não vê. A gente só viu isso contra o Jequié. Que ele colocou o Ademir aberto do lado direito, Luciano Juba aberto do lado esquerdo e o centroavante. Que foi o Oscar Estupião, que fez 3 gols neste jogo. Então tá na hora, sinceramente, de uma revisão. E quando o Bahia perdeu o Campeonato Brasileiro, desculpa, ó, que beleza, já pensou? Vai ficar seguro no Brasileiro, é um espetáculo, né? Claro que ser campeão é melhor. Mas quando o Bahia perdeu o título para o Vitória, ficou claro que o Rogério Ceni precisa rever conceitos. E uma das revisões, um dos pontos é justamente esse. É o Rogério jogar com o centroavante. Os números do Oscar Estupião estão aí na tela. Deixa eu agradecer ao nosso querido Hugo Santana. Hugo, ele sempre está com o Darino Senna, se não me engano, né? Nos programas do Darino, nas lives do Darino, o Hugo sempre presente. Então ele traz os números do Oscar Estupião, claro que ele referencia a fonte, que é o Footstats, mais o SofaScore. Estupião pelo Bahia, 7 jogos, nenhum desses jogos foram completos. 396 minutos em campo, média de 56 minutos por jogo. 21 finalizações, uma a cada 18 minutos e 3 por jogo. 5 gols, uma a cada 79 minutos e uma a cada 4,2 finalizações.
Meus amigos, vamos nos ater somente aos gols. Um cara que não joga tanto assim no Bahia, né? Olha, 396 minutos. Ele tem uma média de 56 minutos. Ele fez somente 7 jogos pelo Bahia. Ele meteu 5 gols, bicho. Centroavante se conta pelo gol. Centroavante é gol, papá. Então, sinceramente, tá na hora do Rogério colocar o moço para ser titular. Mas para que isso aconteça e não prejudique o futebol do Oscar Stupian, ele tem que mudar também um pouco da lógica do jogo dele. As jogadas dos times de Rogério Ceni no Bahia, do time do Rogério Ceni do Bahia, não tem profundidade. Poucas jogadas de linha de fundo, pouca penetração ali entrando dos lados, né? Então é uma jogada que você cria através de troca de passes por dentro, uma infiltração. Ali as equipes estão fechando, afunilando, fazendo um ferrolho ali no meio, no miolo da entrada da área, que o Rogério Ceni não consegue entrar porque ele não alarga o seu time, né? Times como o Liverpool, por exemplo, alarga seu time. O Manchester City alarga seus times. Tantos outros alargam, deixam 2 pontas abertos, ou então meias que são pontas abertos. Mas o Rogério insiste em jogar sempre por dentro com troca de passes, né? As tabelinhas que estão sendo facilmente marcadas pelo adversário. Então ele precisa, para botar um centroavante para jogar, não adianta jogar por dentro. Não adianta pegar o Biel e jogar por dentro, batendo cabeça ali com o Cauli, batendo cabeça ali com o Everton Ribeiro. Ele tem que jogar aberto, como o Ademir joga. Então são 2 pontas abertos, amplitude, e é bom porque tanto o Biel quanto o Ademir também sabem jogar pelo corredor, também sabem fechar espaços. Então, joga largo, Ceni, joga largo para o centroavante aparecer, porque aí será mais opções. Imagine só o Oscar Stupian recebendo bola do lado direito em jogadas de profundidade, recebendo bolas do lado esquerdo em jogadas de profundidade, recebendo troca de passes nas tabelas, fazendo como pivô. O centroavante tem muita coisa para fazer no campo. Então, meus amigos, tá aí o vídeo gravado sobre a questão da necessidade do Bahia jogar com centroavante. Ontem foi uma resposta clara que se o Rogério Ceni tem que rever os seus conceitos após perder o título para o Vitória, um dos pontos é ele justamente mudar a sua forma de jogo e colocar um centroavante. O que nós temos hoje é o Oscar Stupian, beleza? Um forte abraço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado. É uma reflexão que nós estamos fazendo aqui, né? Um forte abraço, valeu!